Bom, então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre função do segundo grau, tá? Eu vou fazer um apanhado geral sobre a função do primeiro grau agora nesse primeiro momento, e depois a gente vai fazer eu vou fazer um exemplo, tá? Bem devagar e bem explicadinho de uma função. Quem já lembra, quem sabe função do segundo grau, a gente vai fazer aquilo, mais ou menos aquilo que vocês aprenderam no ensino médio, tá? Só que com uma aplicação em negócios, tá? É muito semelhante àquilo que vocês já sabem, só que nós vamos fazer como aplicação. Antes de fazer essa aplicação, eu vou fazer um apanhado geral de como é, tá? Então, aqui. Bom, quais são os objetivos, então, da aula de hoje? Primeiramente, dentro do conteúdo de função do primeiro grau, nós vamos estudar as raízes, tá? Se houverem, o gráfico, os intervalos de crescimento e decrescimento e os sinais, tá? Da função do primeiro grau. Então, se vocês já sabem, se você sabe função do segundo grau, se esse conteúdo é tranquilíssimo para você, pode já pegar os exercícios e ir fazendo, tá? Se tem um pouquinho de dificuldade ainda, então eu vou mostrar certinho como é que se faz, tudo bonitinho. Bom, algumas funções do segundo grau, elas são usadas na área de negócios em funções, tá? Mais ou menos semelhante a essas aqui. Então, aqui eu tenho duas funções do segundo grau. São essa daqui, tá? E essa daqui. Como que eu diferencio uma função para saber se ela é ou não é uma função de segundo grau? Pelo expoente, tá? O expoente aqui é 2. Lembra que antes a gente estava fazendo exercício do tipo y igual a ax mais b? O expoente aqui do x era 1, tá? É uma função do primeiro grau. Agora, nós temos funções com expoente 2, então ela passa a ser uma função do segundo grau. Sempre que aparecer o expoente 2, nós teríamos uma função do segundo grau. Essas outras aqui de baixo não são funções do segundo grau. Por quê? Porque aqui o expoente é x, aqui o expoente é meio, aqui o expoente é 1,5, tá? Então, elas não são função do segundo grau. São funções também, só que não do nosso foco de estudo de hoje, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nas funções que nós temos. Aqui. Funções do segundo grau são aquelas que têm a forma ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números chamados de coeficientes, e o a não pode ser zero, tá? O a tem que ser diferente de zero. Tendo uma função, por exemplo, aqui, ó, 3x ao quadrado mais 5x mais 2, é um tipo de função do segundo grau, desde que tenha y igual ou f de x igual. 2x ao quadrado menos 6 é uma função do segundo grau, onde o a é 2, o b não tem, é 0, e o c é menos 6. Tá? Então, primeiro passo é a gente saber identificar esses coeficientes, saber identificar o a, o b e o c. Tá? Isso é bem importante para a resolução das equações, porque o a, b e c, ele também diz muito sobre a função, ok? Segundo passo, identificado A, B e C, nós temos aqui deixa eu fechar aqui, a gente tem aqui um resuminho de como funciona a equação do segundo grau. Então, ó, primeira coisa, a gente precisa, quando está resolvendo uma equação do segundo grau, a gente precisa encontrar algumas informações para ajudar no gráfico e para ajudar a entender o que essa função quer dizer, tá? A primeira informação importante que a gente tem que encontrar são as raízes. E as raízes nós encontramos através da fórmula de Bhaskara, ok? Na aula eu falei já sobre fórmula de Bhaskara, a gente usou, tá? A gente vai voltar a usar aqui de novo. Outra coisa bem importante que nós temos que achar é o vértice. Por que o vértice é importante? Porque o vértice vai me dar o intervalo de crescimento e decrescimento da função do segundo grau. Terceiro ponto importante é a interseção com o eixo y, porque a interseção com o eixo x é nas raízes, é aqui. Essa é a interseção com o eixo x, tá? A interseção com o eixo y vai ser o coeficiente c. Então, isso também tem que ficar definido para a gente o que acontece. E a concavidade da parábola, tá? Se ela tem a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Se o coeficiente a, o número da frente do x ao quadrado, for positivo, ela tem a concavidade voltada para cima, tá? Se o coeficiente a for negativo, então ela tem a concavidade voltada para baixo, tá? Então, a diferença é que ela vai ser ou assim, dá para ver na câmera? Dá.
ou assim, desse jeito, ou assim, desse jeito, tá? Concavidade para cima, concavidade para baixo. Essa é a ideia. A concavidade para cima quer dizer que ela vai crescer, crescer, crescer. A concavidade para baixo quer dizer... a concavidade para baixo quer dizer que ela vai crescer, 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 crescer até chegar no vértice. Depois ela vai cair, 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 cair até chegar na raiz, tá? Já a concavidade para baixo quer dizer que ela vai decrescer, decrescer, decrescer até chegar no vértice, depois ela vai aumentar, 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 tá? Então, esse vai ser o diferencial, por isso a gente tem que saber a concavidade. Os sinais da função, tá? O que são esses sinais? Os sinais querem dizer aonde que a função é positiva e aonde que a função é negativa, tá? Então, tudo isso nós vamos ter que estudar no gráfico. Tudo isso dá para ver no gráfico da equação da função do segundo grau, desde que seja um gráfico bem feito, tá? Então, aqui tem um resuminho. Oh, cheguei, desculpa, peraí. Deixa eu apagar. Aqui tem um resuminho de como que funciona os gráficos da função do segundo grau. Isso aqui, se vocês puderem dar um print, se vocês puderem fazer alguma coisa com ele aí, peguem, porque vai ser bem importante no futuro, tá? Olha só. Vamos lá. Então, a gente tem aqui. Gente, vocês me dão um segundo que meu interfone tá tocando. Puta, né? Só um minutinho, tá? Um segundinho. Gente, me perdoem, tá? Vamos lá. Então, ó, esse quadro aqui, ele é explicativo de como funciona mais ou menos a função do segundo grau. Então, aqui a gente, seguindo a coluna aqui, ó, a gente olha primeiro para o A, tá? O A é o coeficiente que fica na frente do x ao quadrado. Se o A é positivo, então ela é côncava para cima. Ela tem esse formato aqui. Veja que em todos eles ela tem a concavidade para cima, tá? Se o A for positivo. Bom, se o A for negativo, que é o caso de baixo, então ela vai ter a concavidade para baixo, nesse formato aqui, nesse formato aqui, nesse formato aqui, tá? Concavidade para cima, concavidade para baixo. Muito bem. Agora, vamos olhar para o delta. O que é o delta? O delta é aquele que fica dentro da raiz quadrada quando a gente está calculando, tá? O delta fica dentro da raiz quadrada. Se o delta é positivo, ela passa no eixo x duas vezes. Ela passa aqui e passa aqui. Ela tem duas raízes. Se o delta é zero, ela só toca no eixo x. Aqui, uma vez. Se o delta é menor que zero, ela não toca no eixo x. Ela fica voando no gráfico. Fala, Leonardo. Caiu o quê, meu querido? Aula? Como que caiu? Olha, eu acho que tá bem. Tem 10 minutos de aula ainda. Mas eu tô gravando no YouTube, tá? Daqui a pouquinho eu já coloco para vocês. Acabando a explicação, eu já coloco lá o link. Para quem não conseguir acompanhar. Bom, vamos lá. Pode falar. Tá na sequência aqui, ó. Aqui, ó. Tá na sequência aqui, tá? Aqui e aqui, nós temos dois exemplos. Já vou fazer. Só tô explicando, assim, mais ou menos como funciona. Aí, na sequência, eu vou fazer os exemplos com vocês, tá bom? Tenha paciência. Cenas dos próximos capítulos. Pois não. O vértice. Uhum. Não necessariamente. Aí você está falando de outra coisa. Você está falando de outra coisa aí, na verdade. O máximo e mínimo, dessa forma que você está falando como zero, a gente tem que usar derivadas. Então, a gente ainda não sabe usar derivadas. A gente vai fazer pela análise do vértice, tá? O que eu tenho aqui, ó? Eixo Y e eixo X. Aqui, nesse ponto, eu tenho X mínimo. Aliás, o Y mínimo, porque não passa disso aqui, tá? Mas a gente vai fazer essa análise pelo vértice.
Essa análise está falando de zero aí é quando a gente for fazer por derivadas. Ainda não é o momento, tá? Mas existe essa ideia sim, tá? Então, assim, fazendo análise do vértice, do delta, se o delta for maior que zero, nós temos ela tocando no eixo x em 2 pontos, na primeira raiz e na segunda raiz. Se o delta for zero, ela toca no eixo x em um único ponto, que é aqui no vértice. Se o delta for menor que zero, ou seja, se o delta for negativo, quer dizer que não tem raízes reais, então ela não toca no eixo x, ela vai passar por aqui. Lembrando que nós estamos no caso do A positivo, ou seja, de concavidade para cima, tá? Se o A for negativo e a concavidade for para baixo, acontece a mesma coisa, tá? Só que dessa vez o formato do gráfico é assim, côncavo para baixo. Toca em 2 pontos, toca em um ponto e aqui não toca no eixo, quer dizer que não existem raízes reais, certo? Então são essas as opções que nós temos para o gráfico. Ou ele vai ficar desse formato, ou ele vai ficar nesse formato, ou nesse, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Uma das coisas vai acontecer. E com base na observação do delta, do A, do C em geral, porque o C é onde ele toca no eixo Y, a gente consegue definir o gráfico bem certinho sem precisar fazer tabela nem nada. É só ter esse conhecimento de analisar quem são os componentes dele, vértice, raízes e tudo mais. Legal? Eu vou fazer então aqui um exemplo com vocês, para ficar bem claro para todo mundo. Eu vou tentar fazer bem devagarzinho, tá? Mas se vocês ficarem com dúvida, pode me interromper tranquilamente durante a aula. Eu vou sair daqui. Deixa eu pegar lá o meu. Manda a minha tela para vocês aí, que aí eu faço lá na minha nota que é melhor. Um minutinho. Se travar, eu volto à reunião de novo, tá? Não se preocupem. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a nota. Não, isso aqui. Ah, vai atualizar. Não, não vai. Então, tá aqui. Função do segundo grau. Eu vou pegar aqui o exemplo. Vou fazer bem devagarzinho, tá? Então, temos aqui um exemplo que diz o seguinte. Uma loja fez campanha publicitária para vender seus produtos importados. Suponha que X dias após o término da campanha, as vendas diárias ocorrem segundo a função. Então, aqui nós temos a função y igual a menos 2x ao quadrado mais 20x mais 150. Então, eu vou copiar essa função aqui que nós vamos trabalhar em cima dela, tá? Y igual a menos 2x ao quadrado. Peraí, tá pequeno. Aqui. Y igual a menos 2x ao quadrado mais 20x mais 150, tá? É uma função do segundo grau, tem a forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, tem essa forma, comparando com a forma geral, que é ax ao quadrado mais bx mais c, concluímos que o quê? Que o a vale menos 2, o B vale 20 e o C vale 150, tá? Então, é fácil verificar essas informações. A, B e C é tranquilo. O que não pode acontecer? Não pode o A ser zero. Se o A for zero, não é função do segundo grau, tá? Então, o A nunca pode ser zero. Vamos lá, então. Identificados A, B e C, pode falar. Alguém falou alguma coisa? O A vale menos 2, o B vale 20 e o C vale 150, ok? Então, aqui, menos 2x ao quadrado mais 20x mais 150. Identificados o A, B e C, a gente já sabe que o quê? Que o A, nesse caso, é menor que zero, tá? O A menor que zero significa concavidade
Para baixo. Quer dizer que ele vai ter o quê? Ele vai ter essa forma, tá? Ele vai ter essa forma. Depois eu vou pensar nas perguntas que ele está fazendo lá. Primeiro eu vou fazer o gráfico bem certinho. Então significa com cavidade para baixo. Aqui, esse ponto aqui, é onde ele intercepta o eixo Y, tá? Aqui é onde ele intercepta o eixo Y. Por que o A é menos 2? Porque o A é o elemento que está na frente do x ao quadrado, tá? Veja, compare. Essa é a forma geral. Essa aqui é a forma geral. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa é a forma geral. O A é o número que está na frente do x ao quadrado, por isso que ele vale menos 2, entendeu? Não sei quem perguntou, mas é isso. Pessoal, eu não estou conseguindo ver o chat. Quando eu deixo nessa tela, não aparece para mim aqui o chat, não é sempre que eu olho no celular. Então, se vocês puderem mandar áudio da pergunta, ou se alguém vê que alguém perguntou alguma coisa e puder me avisar, facilita aqui eu responder, tá? Vamos lá. Então, tá. Feito a análise da concavidade, agora a gente vai fazer a análise do delta, tá? Vamos fazer a análise do delta, desse aqui. O delta serve para quê? O delta serve para identificar as raízes. Tem ou não tem. Se tem duas, aqui no caso não estamos nesse aqui. Se tem duas, ou se tem uma, ou se não tem nenhuma, tá? Então o delta vai servir para isso. Vamos lá então. Como que funciona então a análise das raízes? Primeiro eu vou calcular o delta. Então, primeira coisa, identificado o A, tá? Identificado o A, agora nós vamos calcular o delta. Delta tem a fórmula aqui, ó. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É o mesmo de Bhaskara, normal. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? B, C e A eu tiro das informações que eu levantei antes. A, B e C, tá? Então, vamos lá. O B vale 20, então vai ficar 20 ao quadrado. Menos 4, vezes o A, que é menos 2, não pode esquecer do sinal, tá? Vezes o C, que é 150. Pode falar. Não? Nenhuma dúvida? Pode falar. Gente, tem alguém que tá com o microfone ligado, eu acho. Daí ele faz comentários pra ele, daí você acha que é uma pergunta. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Deixa eu ver. É que agora, se eu sair daqui da tela... Tá, deixa eu ver quem que é. Dá uma conferida aí nos microfones, deixa eu ver quem que é. Acho que é o Matheus. Eliezer tá com o microfone, Ana tá com o microfone. E só. A Ana tá com o microfone agora. Beleza, vamos continuar. Tá aqui. Bom, concavidade, quanto tempo tem? Deixa eu ver aqui uma coisa para não perder. 20 minutos, não, tá tranquilo. Vamos lá. Bom, então vamos calcular agora aqui o delta, tá? 20 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes menos 150. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2, 8. E calculando 150 vezes 8. Aqui. Pensar muito. 150 vezes 8, que vai dar 1.200, tá? 1.200. 1.200 mais 400 vai dar delta igual a 1.600. Delta positivo quer dizer que nós estamos nesse caso aqui, ó. Nesse caso, tá? Raízes reais, duas raízes, ou seja, ele vai passar pelo eixo x duas vezes e concavidade para baixo. Estamos nessa situação, beleza? Raízes reais, duas raízes e concavidade para baixo. Agora, vamos calcular então as raízes, tá? Vamos calcular então as raízes. Raízes. Raízes a gente calcula usando, aqui, raízes nós calculamos usando Bhaskara. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A, tá? Onde o delta é quem? Delta é esse cara aqui, ó. Esse que nós acabamos de calcular. Isso aqui é delta, tá? Então, vamos lá. X é igual a menos, cadê o B? O B tá aqui, ó. O B vale 20. Então, menos 20, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 1.600, dividido por 2 vezes o A, que é menos 2.
ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Muito bem. Então, x é igual a menos 20, mais ou menos, raiz de 1.600, acho que é 40. Vou conferir aqui. 40. 40 sobre 2 vezes menos 2, que é menos 4, ok? E daqui saem as duas raízes, uma positiva e uma negativa. x1 é menos 20 mais 40 sobre menos 4. E x2 é menos 20 menos 40 sobre menos 4. Tá? Menos 20 mais 40 vai ficar 40 menos 20, que é 20. 20 dividido por menos 4, que vai dar menos 5. E menos 20 menos 40 é menos 60. Menos 60 divididos por menos 4, 60 divididos por 4, que vai dar 15. Tá? Então, ele vai passar no eixo x duas vezes. Uma no menos 5 e outra no 15. Ok? Agora, terceiro passo, nós vamos calcular o vértice. Ó. Então, encontramos as raízes, fizemos a análise do A, isso aqui já foi, tá? Encontramos as raízes, já foi também. Agora, nós vamos calcular o vértice. Então, tem uma fórmula para o cálculo do vértice. Vamos lá. O que é o vértice? Só para lembrar. O vértice é esse ponto aqui, ó, o ponto mais alto da parábola. Nesse caso, mais alto. Se fosse a concavidade para baixo, seria o ponto mais baixo, tá? Então, o vértice é o ponto mais alto. Coordenadas do vértice são duas, coordenada x e coordenada y, tá? A coordenada x é menos b sobre 2a. Conferindo aqui, menos b sobre 2a. A coordenada y é menos delta sobre 4a. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. 4a. X do vértice vai ser o b, voltar lá, o b é 20. Então, vai ser menos 20 sobre 2 vezes o a, que é menos 2. E o y do vértice vai ser menos delta. O delta calculamos aqui, deu 1.600. 1.600 sobre 4 vezes o a, que é menos 2. Então, x do vértice vai ser menos 20 dividido por menos 4. Não pode errar o sinal, tá? O sinal do vértice é o que mais acaba dando problema na hora de fazer o gráfico. 20 dividido por 4 vai dar 5. Menos com menos é mais, então mais 5, tá? Y do vértice vai ser menos 1.600. Lembrando que esse menos aqui, ó, esse menos aqui é da fórmula, tá? Ó, é da fórmula. O delta era positivo, mas o menos é da fórmula. 4 vezes menos 2 fica menos 8. Então, o y do vértice vai ser 1.600 divididos por menos 8. Dá 200, né? 200. Menos com menos dá mais, então vai dar 200. O x do vértice é 5, o y do vértice é 200. Quais são os pontos? Agora já está tudo certo aqui. O decrescimento a gente vai calcular, olhar depois no gráfico, tá? Que é os sinais da função, tá? E a interseção com o eixo y, que é o coeficiente c, a gente vai ver direto no gráfico. Vamos lá, então. Então, eu sei que ele tem essa cara aqui, tá? Ele tem esse formato. Aqui não tem o eixo y, para a gente marcar o c aqui, mas o c no eixo y, tá? Então, eu vou fazer aqui. Então, quais são os pontos a se marcar no gráfico? Então, pontos para confecção do gráfico. Quais são os pontos? O primeiro ponto que a gente vai marcar no gráfico são as raízes, tá? Primeira coisa que a gente vai marcar são as raízes. Então, a gente vai marcar no eixo x. Nós vamos marcar as raízes, que são o x1 e x2, tá? x1 e x2. Quais são os valores que nós achamos? Menos 5 e 15. Nós achamos esses dois. Então, vamos lá marcar. Menos 5 e 15. São esses dois. O próximo ponto que a gente vai marcar no eixo x é o xv, o x do vértice, que é esse daqui, ó. Tá? Então, o x do vértice, nós encontramos 5. Então, no eixo x, a gente vai marcar o menos 5, que é uma raiz, o 15, que
que é a outra raiz, e o 5, que é o x do vértice. Só esses aí no eixo x. No eixo y, o que eu vou marcar? Eu vou marcar o C, tá? Nesse caso, C é igual a 150, o C, que é 150, tá? E vou marcar o Y do vértice, que é 200, esse que a gente achou aqui. Então, no eixo X, a gente marca as raízes, o x1 e o x2, ok? E o x vértice. No eixo Y, a gente marca o C, o coeficiente C da função do segundo grau, e o y do vértice, tá? Então, é isso que a gente vai marcar aqui nesse gráfico que nós vamos fazer. Então, eu vou começar lá. O que eu preciso marcar? No eixo Y, 200 e 150, no eixo X, 5, menos 5 e 15. Só isso. Então, vou fazer aqui. Eixo Y, deixa eu fazer com uma régua para ficar melhor. No eixo Y e o eixo X. O eixo X. Deixa eu melhorar. E o eixo X está aqui. Bom, eu tenho números negativos para colocar? Não, não tem. Não tenho números negativos para y, então eu posso fazer sem espaço para baixo ali do y, tá? Caso eu tivesse algum número negativo para marcar no y, eu teria que fazer mais para baixo, o risco. Então, aqui, menos 5, 5 e 15. Ok. Então, venho aqui no eixo Y, vou marcar o 200 e o 150. Eixo Y, o 200 e o 150. Não precisa colocar os outros, tá? Porque a gente não vai precisar deles nesse momento. Então, vou marcar só o que é necessário. No eixo X, o menos 5, o 5 e o 15. Deixa eu marcar aqui o menos 5, 5, 10, 15 e o 15. Mais ou menos proporcional, tá? Mais ou menos proporcional só para o gráfico ficar mais harmônico. Não precisa ser perfeitamente. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai marcar é o vértice, tá? O vértice, ele tem coordenada. Acabou, Renan. Adri! Configurar aqui, só um pouquinho. Pronto. Já volto aí onde eu estava, tá? Esperar o pessoal voltar.
Todo mundo aí? Todo mundo aí? Vamos continuar, então. Bom, eu dizia que nós vamos marcar os pontos, tá? O primeiro ponto é o vértice. O vértice, a coordenada x dele é o quê? Aqui, ó. Coordenada x é 5. A coordenada y é 200. Então, a coordenada x é 5. A coordenada y é 200. Então, eu vou marcar esse ponto aqui no gráfico. Quando x vale 5, y vale 200, tá? De 5, vai subir até o 200. Esse é o vértice. Ok? Marquei lá o primeiro ponto, bem retinho. O outro ponto que eu vou marcar agora são as raízes, tá? As raízes estão aonde? Estão em menos 5 e 15. Aqui estão as raízes, menos 5 e 15. Vou marcar um ponto aqui no menos 5 e um ponto aqui no 15. Ok? E agora, em formato de parábola, eu vou ligar esses pontos. Esse daqui vem aqui e esse daqui vem aqui. Pronto. Esse é o gráfico, certo? Concavidade para baixo, por conta do sinal do A, tá? Que é negativo. Ele vai até o vértice e volta para outra raiz, ok? Agora, vamos fazer o estudo aqui do resto das coisas. A interseção com o eixo Y... peraí. Mais uma coisinha importante. Deixa eu só refazer aqui, porque eu não me atentei para o C ali. Eu vou refazer. Tem mais um ponto que tem que marcar, tá, gente? Sorry. Você tem que marcar esse ponto aqui, ó, que é o C, tá? Que é a interseção com o eixo Y. Então, vai ficar meio torto. Tá meio torto agora, mas tudo bem, tá? Então, tem mais esse ponto aqui, que é a interseção com o eixo Y. Ele tem que passar por ele também. Talvez o de vocês aí fique mais perfeitinho, se fizer com régua, tá? Fica melhorzinho um pouco. Mas é isso. Essa é a ideia, tá? Então, o ponto, o vértice, esse ponto aqui, é o único ponto que eu tenho que marcar, que é deslocado dos eixos. O ponto C é sobre o eixo Y, uma raiz é sobre o eixo X, a outra raiz também é sobre o eixo X. Ok? Então, tenho aqui todas as informações. O que está acontecendo com esse gráfico? Então, vamos pensar aqui mais ou menos o que está acontecendo. Do menos 5, aqui, ó, do menos 5 até chegar no 5, a função está aumentando o valor. Está aumentando, até chegar no 5. O y vai aumentar até 200, tá? Aumenta o valor de y até chegar em 200. De 200 para frente, ou seja, de 5 para frente aqui, ó, ele não passa de 200, ele começa a diminuir, diminui, até chegar em 0 de novo e até passa para baixo de 0 aqui, ó. Conforme eu caminho aqui no eixo y na função, conforme eu caminho assim na função, fazendo esse movimento dela, a gente tem que analisar com os olhos voltados para os eixos, para ver o que está acontecendo, tá? Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, vou pegar um ponto. É bem importante que vocês tenham essa ideia de olhar para os eixos. Nesse ponto aqui, o que acontece? O valor de x, a gente vai rebater aqui no eixo x e no eixo y, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? Rebate aqui, rebate aqui. Pode falar? Nada? Nesse ponto, o que está acontecendo? O valor de x aqui nesse ponto é alguma coisa entre 5 e 15, tá? E o valor de y aqui nesse ponto é alguma coisa entre 0 e 150. Tá ligado ou tá desligado meu microfone? Peraí. Tá ligado? Tá ligado. Mas eu tô falando. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo ouvindo normal? Tá tranquilo aí? Então, o valor de x é alguma coisa entre 0 e 150. Tranquilo, então. O valor de y, perdão, é alguma coisa entre 0 e 150. E o valor de x é alguma coisa entre 5 e 15, tá? Agora, se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, ó. Um ponto aqui. Nesse ponto aqui. O que acontece nesse ponto? O valor de x é alguma coisa entre menos 5 e 0. E o valor de y também é alguma coisa entre 0 e 150, só que maior do que aquele anterior. Tá vendo? Aqui a gente tem um valor maior do que o que a gente tinha aqui.
Então, nesse ponto aqui, o y é maior do que nesse ponto aqui, tá? Então, a gente tem aqui o crescimento. Ele vai crescendo até chegar no 200. O y cresce até chegar no 200. Vão olhando para o eixo y enquanto eu caminho aqui, tá? Nesse ponto aqui, nós temos y aqui, x aqui embaixo, e assim por diante. Do 200 para frente, o que acontece? Ele vai diminuindo, caindo, até chegar em zero de novo, tá? E se eu pegasse um valor de x, por exemplo, que fosse... Se eu pegasse um valor de x que fosse maior do que 15, então deixa eu continuar o gráfico aqui, ó. Ele tem para baixo, antes e depois ele tem também, tá? Se eu pegasse um valor de x que fosse maior do que 15, se eu pegasse um valor de x aqui, ó, um valor de x aqui, nesse ponto, tá? X igual a 17, por exemplo. O que vai acontecer com o resultado? O y, nesse ponto aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem o x maior do que 15, tá? Ficou meio torto aqui. E o y vai ser menor do que zero, porque sempre a gente rebate no eixo x e no eixo y. Então, aqui a gente tem o quê? Y negativo e x positivo. E se eu pegasse um ponto aqui, o que eu tenho? Eu tenho x negativo e y negativo, certo? Então, esse ponto aqui da parábola, eu tenho x negativo e y negativo. Qualquer número entre menos 5 e 15, qualquer valor de x entre menos 5 e 15, eu tenho o resultado da imagem positiva, tá? Vai estar nesse pedaço grande aqui do gráfico. Vai estar nesse pedaço aqui do gráfico. Agora, se eu pegar um número para x entre... Deixa eu apagar um pouco de coisa aqui. Se eu pegar um número para x antes do menos 5, aqui, e depois do 15 para lá, o resultado vai ser sempre negativo, tá? Então, quais são os sinais dessa função? Os sinais são o seguinte. Sinal é o valor de y, tá? É o valor y da função. Então, para x entre menos 5 e 15, a gente tem a função positiva. Função positiva. Ou seja, o y é maior que zero. A imagem, que é no eixo y, é positiva, tá? Se x for menor que 5, ou x menor que menos 5, perdão, menor que menos 5. X for menor que menos 5, ou seja, para cá, nesse pedaço aqui. Ou se x for maior do que 15, aí a função vai ser negativa, certo? Por quê? Porque a imagem vai estar aqui embaixo. Se eu pegar um valor aqui, o ponto está aqui, a imagem aqui embaixo. Se eu pegar um valor aqui, o ponto está aqui, a imagem aqui embaixo, tá? Então, para x positivo, para x entre menos 5 e 15, nós temos a função positiva. Para x entre menor que menos 5 ou maior que 15, nós temos a função negativa. O sinal é negativo, tá? Qual é o valor máximo que essa função tem? O valor a gente sempre vai olhar no eixo y, tá? Sempre no eixo y. O valor da função é a imagem da função. Qual é o valor máximo que essa função atinge? Não há nenhum número que eu substitua no lugar do x que vai fazer a minha imagem dar um resultado maior do que 200. Não tem como chegar a mais de 200. Porque se eu coloco um valor menor que menos 5 aqui desse lado, ela vai ficar negativa. Se eu coloco um valor maior que 15 aqui, ela vai ficar negativa. Se eu colocar algum valor entre menos 5 e 15 aqui, ela vai dar no máximo 200. Então, o maior valor que essa função atinge, o valor máximo que ela atinge, é 200. É y igual a 200, tá? E quando que ela tem esse valor máximo? Quando que eu consigo o máximo? Seria o quê? O lucro máximo, o que eu quiser maximizar. Quando que eu consigo o máximo? Eu consigo o máximo quando for dependente de 5 unidades. Por exemplo, se isso aqui for lucro, tá? Lucro de alguma... Na verdade, não é lucro, né? Relógio de disponibilidade, você supõe que X dias termina a campanha. As vendas, que são as vendas, então. As vendas diárias ocorrem segundo a função. Então, aqui nós temos a venda, tá? Aqui é a quantidade, tá? E aqui a gente tem o valor. Então, o X é a quantidade vendida e o Y é o valor.
arrecadado com essas vendas, certo? De acordo com esse exemplo aqui. Claro que eu vou falar mais do exemplo agora, mas isso aqui é para vocês entenderem como que funciona mais ou menos a dinâmica do gráfico, tá? Ficou claro para vocês? Pode falar. Na prova, assim, quando tiver algum exercício, vai ter que usar toda aquela simbologia lá, tipo, X pertencente aos reais, tal, que X... Você diz para isso aqui? Para esse tipo de informação? Olha, não... assim, você tem que se fazer entender. Quem que tá falando? É o Gabriel. Gabriel, você tem que se fazer entender, tá? A gente tá fazendo de forma... Tô tentando fazer de forma que não fique muito matematiquez, assim, para vocês, sabe? Que fique mais pensando na aplicação do que na matemática. Então, assim, eu fiz aqui para vocês entenderem a estrutura do gráfico, como que é e tal. E agora a gente vai falar do exemplo em si, como é que é o exemplo e enfim, essas coisas tem que calcular aqui do exemplo. Se você conseguir responder isso com suas palavras, quer dizer que você entendeu o gráfico, entendeu? Então, não precisa do matematiquês. X pertence aos reais, tal, que X é menor que menos Y. Não precisa disso. Não tem essa necessidade, tá? Desde que você saiba isso. Entendeu? Beleza. Mais alguma pergunta? Sim. Então tá. Pode falar. Se o A for igual a zero... Não é a função do segundo grau. A função, ela seria, por exemplo, linear? Linear, daí é uma reta. Aí é o que a gente estava vendo até hoje. Tudo que a gente viu até a última aula. Que isso é só para funções lineares. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu vou pegar esse gráfico aqui, dar uma limpadinha, ver se eu consigo limpar ele um pouco, para a gente usar o próprio gráfico lá na outra. E agora a gente vai resolver a questão em si, tá? Só limpar ele um pouco aqui, não ficar tão bagunçado, não. Limpadinho. Tá, eu dei uma limpadinha mais ou menos. Beleza, deixa eu selecionar ele aqui que eu vou colocar numa outra nota para a gente poder usar esse mesmo. Tá, vou colocar aqui para baixo. Tirar da bagunça aqui. Tá aqui. Beleza. Bom, agora eu vou falar da função, tá? Do exercício. O exercício, então, pede, depois de quantos dias após encerrada a campanha, a venda atingiu o valor máximo? Então, aqui, a gente tem, no eixo X, as quantidades, certo? E no eixo Y, o valor vendido, o valor das vendas. Ok? Ele quer saber depois de quantos dias as vendas atingiram o valor máximo. Então, vamos dar uma olhada aqui. No eixo X, nós temos a passagem dos dias, certo? No eixo Y, nós temos o valor das vendas. O valor das vendas. Vou pegar aqui, escrever direitinho. No eixo Y, nós temos o valor das vendas. Tá? Ok. Obviamente que nesse gráfico, a gente não tem a presença de números negativos, certo? Por que que não? Porque se trata de dias, tá? Então, essa parte do gráfico aqui, ó, morreu, tá? Não tem. Porque como x é o passar dos dias, após n dias, não tem nada dessa parte aqui. O gráfico começa a partir do zero, tá? Ah, então não precisa dessa parte para construir? Não tem necessidade, mas é claro que para construir é mais fácil se você fizer ele inteiro e depois você usa só a parte que precisa dele, tá? Então, não precisa daquela parte, precisa só disso aqui. Começa a partir do dia zero, e no dia zero nós tivemos 150 vendas, tá? Aqui, fazer assim. Começa a partir do dia zero e sobe de zero em diante. Então, o que aconteceu? No dia zero, tinha um volume de 150 reais, ou vendas, deixa eu ver. Suponha que X dias, uma loja fez uma campanha de publicidade para vender seus produtos importados. Suponha X dias após o término da campanha, as vendas diárias ocorrem segundo a função. Então, esse aqui é a quantidade vendida, não é o valor vendido, tá? É quantas vendas por dia tem. Então, aqui não é valor mesmo, é quantidade.
quantidade. Bom, então vamos lá. No início da campanha, no dia 0, tá? Depois do final da campanha, no dia 0, a quantidade vendida foi de 250. Então, tá aqui no dia 0, 150. Dia 0, 150. É onde ela intercepta o eixo Y. Foi passando o tempo, tá? Foi passando o tempo, deixa eu fazer outra coisa. Foi passando o tempo aqui, passando o tempo. No dia 5, atingimos quantas vendas? Quantas vendas? No dia 5, atingiram 200 vendas, exatamente. Então, no dia 5, atingiu 200 vendas. Em algum dia, vendeu mais do que 200? Em algum dia, vendeu mais do que 200? Não. 200 é o máximo, exatamente. Nunca vendeu mais do que 200. Então, chegou a 200 vendas aqui no dia 5 e depois as vendas foram o quê? Caindo. Começou a cair. Em quantos dias zerou as vendas? 15 dias. Então, a resposta da primeira pergunta lá. Depois de quantos dias após encerrada a campanha, a venda atingiu o valor máximo? Então, na letra A, nós temos lá. O valor máximo foi atingido 5 dias após o término. E esse valor foi 200 vendas. E esse valor foi de 200 vendas. Certo? Aí na letra B, depois de quantos dias de vendas, as vendas reduziram a 0? Então, foi caindo, até chegar em 0 aqui no dia 15. Então, depois de 15 dias, as vendas se reduziram a 0. Certo? E aí, deu para entender? O que vocês acharam? Opa, 0. O que vocês acharam? Ficou claro como que faz o gráfico e como que a gente pode usar o gráfico para fazer as análises? Então é isso, ó. É só vocês pegarem o ponto. Aqui está o máximo. Qual que é a coordenada x? A coordenada x é 5. A coordenada y, teoricamente, aqui é 200. Ok? Aqui está o ponto. O ponto é no 0, porque o traçado da parábola, o traçado dela significam as vendas. Ok? Temos o máximo aqui, o 0 aqui. Aqui, no começo era 150, aumentou e desceu. Ok? Tranquilo? Tem bastante coisinha, bastante cálculozinho para fazer, mas dá para só tomar cuidado para não errar cálculozinho assim de raiz quadrada, essas coisinhas assim, que é tranquilo, né? Então, aqui nós temos um exemplo 2. Eu vou deixar uns 10 minutinhos para vocês tentarem fazer esse exemplo 2 aí, pelo menos o gráfico, tá? Que é 100 mil. Use a calculadora lá. Tentarem fazer pelo menos o gráfico. Daí eu volto já e faço com vocês. Beleza? Então, pause aqui na minha gravação de tela. Vamos lá. Bom. Vou mudar a tela. Então, vamos lá. Suponha que o custo para produzir... Suponha que o custo para produzir X unidades de certo produto seja C de X igual a 2x ao quadrado menos 400x mais 100 mil. Nessas condições, obtenha quantas unidades teremos que produzir para que o custo seja mínimo e o valor do custo mínimo. Então, na verdade, essa daqui, a gente só precisa saber o vértice, tá? Por quê? O que acontece? Como que é a forma dessa função, tá? Ela tem, basicamente, grosso modo, sem saber que o delta é negativo, tá? Grosso modo, eu sei que ela vai fazer isso aqui. Basicamente é isso, tá? Se ela vai estar tocando no eixo aqui, ou se ela vai ficar voando aqui, isso é outra coisa. Mas eu sei que, de grosso modo, ela é dessa forma aqui, tá? Aonde que vai estar o custo mínimo? O custo mínimo vai estar aqui, no valor mínimo que ela atinge.
Então, aqui vai ser quantas unidades eu tenho custo mínimo e aqui vai ser o valor do custo mínimo, certo? Que ponto é esse? Que ponto é esse, gente? Esse ponto é o vértice, certo? Então, eu vou fazer o gráfico todo, mas não tem necessidade, tá? Por quê? Porque a gente só precisa saber o vértice. Feito o cálculo do vértice, fechou, não precisa calcular mais nada, tá? Vamos lá. Então, primeiramente, eu vou levantar os dados, tá? A, B e C. O que eu tenho? Eu tenho que essa função é da forma c de x igual a 2x ao quadrado menos 400x mais 100.000. Tá? O A, nesse caso, é 2. O B é menos 400. E o C é 100.000. 100.000. O A é 2, o B é menos 400 e o C é 100.000. Desculpe. Com esse A igual a 2, eu já sei o quê? Eu já sei que ela tem concavidade para cima, tá? Eu sei que ela tem essa cara, concavidade para cima. O C igual a 100.000 vai me dar o quê? A interseção com eixo Y, tá? Então, eu vou marcar isso também. E o B vai servir para calcular o delta. Então, vou começar fazendo o cálculo do delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser o B vale menos 400 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 100.000. Ok? Então, delta vai ser menos 400 ao quadrado vai dar 160.000, menos 8 vezes 100.000 vai ficar 800.000, certo? 800.000 menos 160.000, eu cálculo aqui para não errar, 800 menos, vai dar 640.000, tá? Então, o delta é igual a menos 640.000, ok? Menos 640.000 indica que o delta é negativo, tá? O delta é menor do que zero. Alguém pode me dizer quanto tempo tem, por favor? Eu não consigo com essa tela olhar. 18 minutos. 18 minutos de reunião só em andamento? Ou tá faltando 18 para acabar? Agora faltam 7 minutos para acabar. Faltam 7 minutos para acabar? Tá. Isso. Então, vou dar uma agilizada. Então, delta é menor que zero, tá? Delta menor que zero, estamos neste caso, tá? Delta é menor que zero e o A é maior que zero. Estamos aqui, ó. Neste caso aqui. O gráfico fica o quê? Fica voando. Ele não toca no eixo X. Não tem raízes reais, tá? Porque raiz quadrada de menos 64.000 não existe, ok? Então, eu nem preciso tentar calcular as raízes, porque já sei que não tem, tá? Não tem raízes. O gráfico, quando não tem raízes, é mais fácil de fazer. Porque aí, nesse caso, eu só vou marcar quem no eixo no gráfico. Eu só vou marcar o x do vértice, o y do vértice e o c. Só isso, porque não tem raízes reais, tá? Então, agora vamos para o vértice. Vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. X do vértice, então, vai ser menos o b, que é 400, tá? Menos 400. Esse menos é da fórmula. Esse menos é da fórmula e esse menos é do número, tá? Vou ter que colocar os dois, vai ficar positivo.
menos B sobre 2 vezes o A, que é 2. E o Y do vértice vai ser menos delta, que é menos 640 mil, sobre 4 vezes o A, que é 2, ok? Menos com menos dá mais. X vértice vai ser 400 divididos por 4. Portanto, x vértice é igual a 100. Y vértice, menos com menos dá mais. 640 mil dividido por 8. Portanto, y do vértice vai ser 640 mil dividido por 8, 80 mil. 80 mil, certo? Então, calculei x vértice e y vértice. São os valores que eu vou marcar no gráfico, tá? Eu vou, acho que começar outra, né? Que aí não tem perigo de alguém perder. Eu vou encerrar e começar outra. E aí porque faltam... né? Faltam 5 minutos, então eu vou encerrar essa e já começo outra, tá? Pra gente construir o gráfico certinho. Já continuo. Faltando alguém? Todo mundo entrou? Vamos ver, então. Falta... Começou com 1 minuto e 10, deixa eu ver quantas pessoas tem, 19. Tinham quantas pessoas? Alguém viu? Vê se tá todo mundo... Ah, tem gente entrando aí. 20. Esperar mais um minutinho. 26 tinham? Ah, valeu. Vou esperar. Vamos lá, então. Então, voltando, retornando aqui, o que eu fiz? Primeiro, a gente fez a análise do A, para ver a concavidade, tá? Se era para cima ou para baixo. O ponto de interseção com o eixo Y, que é o C, ok? Esse daqui. Depois, nós vimos o delta,
Com o cálculo do delta, nós percebemos que não tem raízes reais, tá? Como não tem raízes reais, estamos neste caso aqui, em que o gráfico não toca no eixo X. Logo, não preciso calcular x1 e x2, até porque não tem, tá? Então, não vou calcular. Não calculo x1 e x2, não preciso calcular Bhaskara. Venho direto para o vértice. Fórmula do vértice, xv, yv. X do vértice, y do vértice, tá? Agora, eu vou colocar aqui os pontos que eu devo marcar no eixo. Pontos para construção do gráfico. Não tá sendo áudio? Caramba, pronto, vou de novo. Desculpa. Vou de novo, então. Ok. Então, vamos lá. O que a gente está vendo? Calculei primeiro o A para ter a concavidade para cima. E sei que a concavidade é para cima porque o A é positivo. O C, que é a interseção com o eixo Y. Ok? Fiz o cálculo do delta. E através do cálculo do delta, eu descobri que ele é negativo e, portanto, não tem raízes reais. Logo, eu não faço Bhaskara. Pulo direto para o cálculo do vértice, tá? Cálculo do vértice são duas etapas, x vértice e y vértice, duas etapas. Fiz o cálculo do x vértice e do y vértice. Agora eu vou marcar quais são os pontos que eu devo usar para construir o gráfico. Quais são os pontos que eu vou usar? Lembrando que eu já sei que o gráfico tem essa cara, tá? Eu sei que o gráfico é esse aqui. Então, como eu já sei que ele não tem raízes, que ele vai estar voando no eixo, sei várias informações sobre ele. Deixa eu limpar isso aqui. Sei já várias informações sobre ele, então eu vou fazer a partir desse modelo aqui, tá? Do modelo desse gráfico aqui, ok? Então, vamos lá. O que eu vou colocar no gráfico? No eixo X. No eixo X, eu vou colocar apenas o x vértice, tá? Porque não tenho raízes. Se eu tivesse x1 e x2, colocaria. Como não tenho, o x vértice é igual a 100. No eixo Y, eu vou colocar quem? O y vértice, que é 80.000. E vou colocar também o C, que é 100.000. Tá aqui, ó. O C, que é 100.000, tá? 100.000. Ok? Então, vamos lá, construção do gráfico. Vou colocar aqui o x, que é 100, tá? O y vértice, que é 80.000. Aqui. 80.000. Fica assim, tá? E o y vértice, que é 100.000. Tá? 80.000 e 100.000. Esse daqui, o que era a função mesmo? Vamos lá, a função era custo, tá? Então, aqui a gente tem o custo. Aqui no eixo X, a gente tem a quantidade, certo? Porque é o custo para produzir X unidades. Aqui no eixo X, a gente tem a quantidade. Ok? Então, primeiro ponto que eu marco é o vértice. O vértice tem as coordenadas x, que é 100, e y, que é 80.000, tá? Então, eu vou pegar um ponto que sai de 100 e vai até 80.000. De 100, perdão, até 80.000. De 100 vai até 80.000. Tá aqui. Eu vou fazer, só para ficar melhor, eu vou fazer mais para baixo, tá? Esses valores não vai ficar muito lá em cima. Vou só abaixar mais aqui o 80.000 e o 100.000. Tá? Só abaixar um pouquinho mais aqui, para ele ficar mais fácil de enxergar. Então, aqui. Primeiro ponto é o vértice, ele vai de 100 até 80.000. Então, aqui de 100 até 80.000. Tá aqui. E o segundo ponto é o C, que é um ponto sobre o eixo Y, aqui. E eu sei que a forma dela é assim. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou passar por aqui, vai lá no vértice e sobe de novo. Pronto. Tá? Não ficou muito perfeita, mas ficou compreensível, tá? Ela sai daqui,
Opa! Ela sai daqui. Ela sai daqui, dessa parte. Oh, droga. Fazendo com a borracha. Tá aqui. Sai daqui dessa parte, passa pelo C aqui, pelo 100 mil. Passa pelo vértice e sobe de novo, assim, tá? Essa linha significa o quê? Significa é a função custo, tá? É a função custo. C de x igual a 2x ao quadrado menos 400x mais 100 mil. Aqui nós temos a quantidade. Então, qual é o custo, por exemplo? Qual é o custo? Vamos fazer uma análise. Para a produção de 50 unidades, tá? Então, aqui, ó, entre o 0 e o 100, nós temos o 50. Então, essa pergunta não está ali no problema, mas se eu quisesse responder essa pergunta, qual que é o custo para a produção de 50? O custo para a produção de 50 é algo entre 80 mil e 100 mil. Vou pegar a canetinha fina aqui. O custo para a produção de 50 é algo entre daqui 80 mil e 100 mil. Vai estar aqui, tá? Ó, produção de 50. 50 unidades saiu daqui, vou lá, encontro a curva, que me dá a função custo, e rebate aqui no eixo Y. Eu tenho custo, tá? Qual que é o custo para a produção de 200 unidades? Mais para cá, vou colocar aqui. 200 unidades. Aqui assim, mais ou menos. 200 unidades. O que eu faço? Eu saio daqui, vou até o gráfico da função custo, vai ser aqui, ó. E rebato aqui no eixo. Qual que é o custo para a produção de 200? É maior ou menor que 100 mil? Maior ou menor? Maior. Maior, certo? Aonde que a gente vai ter o custo mínimo? Qual é o menor valor que essa função atinge? Aonde que a gente tem o menor valor possível? 80 mil. Tem algum valor que eu coloque para x que vai fazer a imagem dar menor do que 80 mil? Tem algum jeito da imagem dar menor que 80 mil? Do resultado do valor do eixo y ser menor que 80 mil? Não tem. Porque qualquer número que eu coloque entre que seja maior que 100 ou menor que 100, o resultado vai dar sempre para cima de 80 mil. Então, claro que esse pedaço do gráfico aqui, eu não coloquei ali, mas esse pedaço aqui não existe, tá? Porque ela começa de zero, não tem como produzir menos 5 unidades, tá? Então, ela começa de zero. Ou seja, o que esse gráfico está me dizendo? Se eu não produzir nada, tá? Suponha que eu não produza nada, zero. Quantidade zero. Produz a quantidade zero, tá aqui. Qual que vai ser o custo? Mesmo que eu não produza nada, o custo é de 100 mil, certo? De zero, a gente faz uma linha até chegar lá no custo, 100 mil. Se eu produzir 50 unidades, o custo vai ser o quê? Alguma coisa entre 80 e 100 mil. Agora, se eu produzir 100 unidades, aí eu vou ter o custo mínimo, que é de 80 mil. Se eu produzir mais que 100, aí o meu custo vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais, certo? Então, a pergunta é, quantas unidades teremos que produzir para que o custo seja mínimo? Teremos que produzir, na letra A, temos que produzir 100 unidades. 100 unidades, certo? Qual que é o valor mínimo de custo? Custo mínimo é de 100 mil. 100 mil. Entendido, pessoal? Acho que o custo é de 80 mil, né? Desculpe, exato. 80 mil. Bem lembrado. Custo mínimo de 80 mil. 100 mil é o custo para... O que é o 100 mil? O que é o 100 mil, pessoal? O 100 mil é o custo de produção quando não se produz nada. É o custo de produção para 0 unidades. Mesmo que eu não produza nada, eu vou ter um custo de 100 mil. Ok? Esse é o 100 mil. Esse valor aqui. Que se eu não produzir nada, se for 0 unidades, aqui ó, de 0, vai até lá no gráfico e encontra ele lá no 100 mil. Então, é o custo para produzir 0 unidades. 100 mil seria mais ou menos o custo fixo, só que nesse caso aqui não, porque a gente não fez a função custo como uma função do primeiro grau, tá? Se ela tivesse a cara custo total
é igual a custo fixo mais custo variável em função disso, se ela tivesse essa cara, aí eu podia dizer que 100 mil era o custo fixo, tá? Mas como ela não tem, ela não foi dada como uma função do primeiro grau, ou seja, existem outras variáveis ajudando esse custo a aumentar ou diminuir, então, na verdade, não é o custo fixo, tá? É o custo de produção quando não se produz nada. É praticamente uma despesa, nesse caso. Certo? Alguma dúvida, gente? Fale agora ou falem daqui a pouco. Mas falar agora ajuda. Tudo tranquilo? Então, ó, é assim, eu me planejei para fazer esses dois com vocês na aula, tá? São 8h22. Eu vou fazer um intervalinho agora, de uns 15 minutos, para vocês tomarem uma água, ir no banheiro, eu também, tá? E quando for 8h40, 8h37, 8h40, eu retorno, tá? E aí a gente vai fazer exercícios. Tem um monte aqui para fazer, tá? E para entregar vai ser o quê? Vocês vão escolher alguns. Quiserem já ir agilizando para fazer, não vai ser para hoje a entrega, tá? Porque tem gente que não consegue assistir e, enfim, é complicado, né, para todo mundo. Então, a entrega vai ser para a próxima aula, mas eu gostaria que vocês fizessem efetivamente, tá? Não pegassem de ninguém, pode fazer rascunhado no caderno como for, mas vocês têm que tentar fazer, cada um fazer a sua, tá? Então, a atividade vai ser o quê? Vocês vão escolher dessa primeira série, vocês vão escolher 2 para fazer, tá? 2, um para cima e um para baixo, beleza? E dessa segunda série aqui, que vai do 9, 10, 11 e 12, vocês escolherem um para fazer, tá? Então, são 2 daqui e um daqui, qualquer um deles, o que vocês preferirem fazer. Lembrando que aqui tem que arrumar lucro, receita, menos custo, aqui tem que montar a função, então tem umas encrenquinhas aqui no meio que tem que pensar um pouquinho. Então, se vocês já quiserem indo começar a fazer atividade, vai ser 2 desse daqui, tá? E um dentre um desses aqui. O que vocês escolherem para fazer, pode fazer, tá bom? Então, vou dar aquele intervalinho. Quando for 8h40, eu volto e aí fico à disposição para tirar dúvidas de vocês com relação a esses exercícios aí. Tranquilo? Tranquilo, gente? Alguma questão? Pode falar. Uhum. Aula 3, sem vídeo. Aqui. Deixa eu só finalizar aqui a gravação, só um pouquinho.